quase 35 anos dedicados à Brigada Militar. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história do coronel Mário Ikeda. Mário Yukio Ikeda nasceu em Guaíba e ingressou na Brigada Militar em 1985. Formado em Políticas e Gestão de Segurança Pública, Ikeda trabalhou em diferentes unidades da corporação. Em 2018, assumiu o comando geral da Brigada Militar. No final do ano passado, o coronel recebeu do Legislativo o título de Cidadão de Porto Alegre. Coronel, muito obrigado por estar aqui na TV Câmara, obrigado pela presença e já começo de pronto a lhe perguntar o que significou essa honraria, essa homenagem aqui da Câmara para a sua história. Felipe, para mim, acho que foi a maior honraria que eu recebi em toda a minha vida, toda a minha carreira na Brigada Militar, por receber esse reconhecimento, tá, da Câmara, e a Câmara é a população, né, é o cidadão porto-alegrense. E receber essa honraria é, para mim, um significado muito grande, porque me dá a sensação de um reconhecimento de um trabalho, de uma vida, de uma dedicação. Primeiro, porque eu não sou porto-alegrense, mas adotei a cidade de Porto Alegre desde a minha adolescência. Aqui desenvolvi os principais momentos da minha carreira na Brigada Militar. E esse, para mim, foi um coroamento da minha carreira, o encerramento da minha carreira, foi receber essa honraria, e o qual fiquei muito feliz, e com certeza é a maior honraria que eu recebi e que guardo com muito carinho. O senhor, filho de japonês, seu pai agricultor, vindo para o Brasil para, enfim, procurar uma vida melhor. Como foi a adaptação da sua família aqui no Rio Grande do Sul? E como o senhor enxerga, né, os valores que eles deixaram para contribuir para a sua formação? A origem, né, a origem japonesa e o momento em que, vamos assim, o meu pai é japonês, ele nasceu em 1940, ali no início da Segunda Guerra Mundial. Então ele pegou a infância e a adolescência onde o japonês perdeu a guerra, onde estavam reconstruindo o país, e ele veio com 22 anos de idade, em 1962, para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Então ele cresceu nesse Japão pós-guerra, e como não tinha trabalho, né, o Japão estava mandando os seus jovens para outros países. E meu pai veio para o Brasil em 1962. A minha mãe é brasileira, nascida em São Paulo, filha de japoneses, que também vieram, só que os meus avós vieram uns 20 anos antes do meu pai, talvez um pouco mais, para o Brasil, e trabalharam em São Paulo, em condições bastante precárias na época, né? Trabalhavam basicamente pela subsistência, e depois vieram para o Rio Grande do Sul, e aqui se casaram. Meus avós primeiro vieram para Viamão com a família, depois para o interior, a gente fala em Guaíba, mas era o interior de Guaíba, entre Guaíba e Barra do Ribeiro, numa área rural, né? Não é de difícil acesso, mas uma área rural bastante afastada da zona urbana, porque vieram para trabalhar com agricultura, e de lá meu pai veio por Rio Grande e acabou ficando perto da família da minha mãe, e acabaram se casando. E é nesse contexto que o senhor nasce, né? E como é que foi a sua infância ali em Guaíba? O que o senhor lembra, assim, de memórias afetivas mais importantes? Eu sou o filho mais velho de quatro irmãos, tá? Nós somos 4 e todos homens, tá? Nossa infância sempre foi na área rural, e meus pais moravam bastante afastados da cidade, porque trabalhavam com agricultura, né? Agricultura normalmente e hortifruti granjeiro. Mas à medida em que, principalmente eu, que era o mais velho, fui crescendo, mas meus irmãos também, a diferença nossa é de 2 para 3 anos para cada um de idade, meus pais foram morando mais perto da cidade, e acabamos morando bem próximo, já na zona urbana de Guaíba, onde nós começamos
os nossos estudos. É uma infância pobre, não tínhamos nem água, nem luz, né? Nem água encanada, nem luz. Me recordo, acho que luz fui ter em casa lá pelos 10 anos de idade, né? Era no lampião de querosene, essas coisas, mas uma infância, digamos, com bastante amor, com bastante educação, respeito e trabalho. Eu, desde que me recordo por gente, né, me lembro de trabalhar. E trabalhava na agricultura ajudando a família. Né, porque trabalhando na agricultura, residindo numa área rural, não tem pessoas para auxiliar. Então é o trabalho da família, né, uma agricultura familiar. E a vinda para Porto Alegre na adolescência? Foi para os estudos? Em que momento que o senhor acabou descobrindo a sua vocação para a segurança? À medida que a gente foi crescendo, primeiro para a gente começar a estudar, meus pais vieram morar para a área urbana de Guaíba, e quando nós estávamos já entrando na adolescência, meus pais vieram, né, trocaram completamente a sua vida, vieram arriscar em Porto Alegre, venderam tudo o que tinha, viemos morar em Porto Alegre. Meus pais compraram lá uma floricultura no bairro Partenon, e aí é o bairro Partenon porque ali tem muitos quartéis da brigada, e acabamos ali vindo morar, e onde nós começamos a nos relacionar com outros adolescentes e pessoas que tinham familiares na brigada. Aí que no meu caso, né, comecei, até então não sabia o que era a Brigada Militar, conhecer um pouco da brigada e ver a Brigada Militar como uma opção. Porque nós, como somos de origem humilde, né, hoje tem várias universidades particulares. A pública, pouca coisa se mudou, mas na época ou era a URGS ou era a PUC. E PUC a gente não tinha dinheiro para custear. E na PUC tinha um vestibular. O último na lista de opções era o CFO, Curso de Formação de Oficiais da Brigada Militar, onde se recebia, e se recebe até hoje, já é um concurso público, e o concurso público para ingressar como oficial da Brigada era através do vestibular da PUC. Acho que assim foi até o ano 2000, se eu não me engano, mais ou menos, ali, final dos anos 90. Então a gente ingressava pelo vestibular da PUC. Então assim, né, sempre foi um vestibular dos mais concorridos, com uma seleção com vários, não é só a seleção intelectual, tinha também o médico, físico, psicológico, como tem até hoje. Então assim que, por morar naquela região, por ter amigos com parentes, com amigos na brigada, é que acabei fazendo essa opção, e por ter já nessa convivência, desde a infância, vivendo com educação, com respeito, com essa rigidez que tem todas as famílias orientais, que me adaptei perfeitamente dentro da hierarquia e disciplina, que são as bases das instituições militares e da Brigada Militar. E também acredito muito que, por ter trabalhado desde a infância, de conhecer o trabalho árduo da agricultura, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, porque a rotina de quem vive da agricultura independe de qualquer festividade, de qualquer dia da semana, porque a planta tem que crescer e tem que ter água, tem que ter todos os cuidados, independente do dia e das condições climáticas, e é o que é o trabalho da Brigada Militar. A Brigada Militar, ela não para, ela trabalha todos os dias do ano e independe, normalmente nas maiores festividades do nosso país, tem que ter não menos brigadiano, mas mais brigadiano trabalhando. E é justamente, acho que me encaixei perfeitamente dentro desse perfil que é exigido para ter a dedicação e ter uma carreira dentro da instituição militar. Com toda essa base, o senhor adentra na brigada com quantos anos? Para a época, né, eu incluí na Brigada Militar já com 19 anos. Era normal incluir entre os 16 até acho que a idade limite era 27, né, mas normalmente entravam
entre 16, o mínimo era 16 e o máximo 27. Então eu estava na média ali, já, digamos, não era dos mais jovens. Por isso que até hoje, e isso já está no fim, porque a legislação já mudou, as carreiras já mudaram, a brigada hoje para ingressar como oficial tem que ter o curso de direito, né? Por isso que ainda nós temos alguns ainda remanescentes que a gente diz, foi para a reserva jovem, mas com 35 anos de brigada, né? E 35 anos de brigada é diferente de 35 anos de trabalho no mundo civil, porque nós trabalhamos muito, e muito mesmo, nos finais de semana, muito à noite, porque grande parcela da Brigada Militar trabalha à noite, tá? Porque não para 24 horas por dia, então a gente tem essa vida, até se compararmos, é uma vida desregrada, comparado com a demais população. Pois é, coronel, eu ia perguntar isso, assim, essa rotina extrema de trabalho, né, de até estresse também. Como o senhor vê a preparação do brigadiano para estar ali na rua? O senhor depois foi para a gestão, o senhor também pode trabalhar ali na rua, mas como que o senhor enxerga de quando o senhor entrou para atualmente esse treinamento, para essa preparação para o brigadiano enfrentar aí a criminalidade? Sim, essa pergunta é bastante ampla, né? Eu posso puxar para vários enfoques, mas assim, eu vejo que a população, o Brasil, a população brasileira, o próprio Rio Grande do Sul mudou muito de quando eu entrei lá em 1985, mas efetivamente a gente começa a fazer estágios a partir de um ano depois, aí no terceiro ano, efetivamente trabalhando na rua todos os dias, a partir do final de 87, mas principalmente 88. Aí todos os dias a gente vai para a rua fazendo a gestão daqueles policiais que estão trabalhando na rua naquele momento. A gente se divide, tem vários, digamos, na época, quando a gente se forma, sai tenente, né, o posto é o segundo tenente e primeiro tenente, e o trabalho do segundo e primeiro tenente é muito de fiscalizar, muito de participar nas ações da rua, né, de empregar o policial, de orientar, de conduzir, de passar todas as orientações. Então é muito trabalho na rua. E na época nós tínhamos muitos policiais na rua, nós tínhamos todos os principais pontos da cidade, vamos pegar Porto Alegre, todos os principais pontos da cidade de Porto Alegre, todos os principais cruzamentos, as maiores escolas, né? Nós tínhamos policiais. Nas principais praças se tinha muito policial, e policial a pé. Isso final da década de 80, 90, isso, por aí. Final de 80 e início de 90. O volume, a quantidade, uma população, acho que na época ali devia ser em torno de 7 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul, hoje tem mais de 10, mas o volume de veículos também era menor, né? E era a população menor com quantitativo de policiais, e principalmente uma população com menos criminalidade, um outro momento, né, da sociedade. Na época, nós não precisava falar em policiamento comunitário, porque todo mundo era comunitário. Todo aquele policial que trabalhava naquela região conhecia a população, e a população conhecia aquele brigadiano. Então, era uma outra relação com a população e com a sociedade. A partir do momento em que a sociedade foi crescendo e aumentou realmente a violência e a criminalidade, né, o Estado também foi diminuindo as suas condições econômicas, e de lá para cá foi diminuindo o efetivo da Brigada Militar, mas contrário a isso foi aumentando a criminalidade. E aumentando a criminalidade, o policial, né, tem mais enfrentamento, muda todo o contexto. Aquele policial que podia ficar mais a pé, nós temos que dar mobilidade para ele atender as ocorrências, que hoje são maiores, um volume maior. Nós tivemos que mudar, naquela época ninguém usava colete, não se tinha colete, já existia colete à prova de balas, mas ninguém tinha, né? Tinha um por quartel. Hoje não sai policial militar, não sai brigadiano para a rua sem estar
com o seu colete. Então houve uma mudança muito grande da sociedade, do enfrentamento. Até eu acompanhava o ano passado, não sei em quantos terminaram, mas uma média de 4 para 5 confrontos, tiroteio por dia no estado. Uma média de 1 por dia em Porto Alegre. Naquela época não se tinha tanto. Né? O número de confrontos, o número de mortos, o número de policiais era raro ter. Acontecia também, mas em muito menor proporção do que se tem hoje. Então a população aumentou, a violência aumentou, né? O brigadiano, assim como todos os servidores do Estado, diminuiu a quantidade e nós tivemos que mudar muito o treinamento da Brigada Militar para fazer o enfrentamento de equipar melhor, né? De treinar mais. Mas aí, mesmo diante das dificuldades aí que a gente sabe, né, que é sabida realmente com relação ao trabalho, né, ao investimento, à valorização da Brigada Militar, como que esses profissionais, como que vocês conseguiam se sentir capacitados, mesmo com o enxugamento, mesmo da corporação, dos brigadianos, para conseguir esse trabalho de conter mesmo a criminalidade, diminuir os índices? Essa questão de conter, diminuir os índices, tudo isso, eu acredito muito na pessoa do brigadiano. Principalmente naquele que está lá trabalhando na rua, que é o soldado. Tem muita dedicação, muita vocação, muita vontade de trabalhar. Isso, e é uma das coisas que eu procurei exaltar dentro da instituição Brigada Militar, porque todo militar ele é muito rígido, ele tem muitas normas, muita disciplina, uma cobrança, né? Tem um escalonamento, são vários postos e um escalonamento e uma cobrança muito grande. E acho que deve ter para a correção do trabalho. Mas eu gosto de chamar a atenção que nós temos que valorizar aquele que dá o seu a mais, né? Não é para a brigada, não, é para a população. Aquele que corre atrás, ele está, às vezes, pode não estar nem de serviço, ele está de folga, está civil, está de férias, mas quando ele vê uma ocorrência, passa por uma ocorrência por ele olha um assalto, ele vai lá, vai intervir, ele se envolve na ocorrência. Isso é uma questão a mais. Quem da nossa população faz isso? Dá o seu a mais, né? E o seu a mais com o risco da sua vida. Essa é a questão. Não é o seu a mais que seria passar no corredor, encontrar um papel de bala no chão e juntar. De fazer. Não, ele vai fazer o enfrentamento à criminalidade com o risco à própria vida. No final do ano, nós tivemos a população, agora não me recordo o nome dele, mas um brigadiano, um soldado, ele estava de férias, interviu num roubo a um ônibus, né, entrou em confronto com o criminoso, acabou, se eu não me recordo todos os detalhes, mas o fato é que ele estava de férias, foi ferido, ficou paraplégico. Um jovem, 20 e poucos anos de idade, né? E trabalhava aqui no centro de Porto Alegre, no 9º BPM. O 9º, com a população, se cotizaram, fizeram uma vaquinha e no final do ano entregaram um carro, né, um veículo, que ele pudesse conduzir, uma vez que ficou paraplégico. Então isso na época também não se via. Mas essa questão que o brigadiano tem dessa vocação, né, eu gosto muito de exaltar e nós temos que reconhecer. Porque se a partir do momento em que o brigadiano perder essa vocação, ele pensar só nas consequências que ele pode ter, na responsabilidade penal que ele pode ter, porque ele entra em confronto, acaba matando um criminoso, ele responde por isso. Pode responder por excesso, pode ir preso, pode perder a sua função e isso ocorre.
né? Quando ele acaba entrando em confronto, pode diminuir o seu salário por estar afastado da função de exercer a atividade. Então tem uma série de consequências e que o brigadiano, naquele momento, pela sua responsabilidade, pela sua vocação, ele não pensa nesse sentido. Ele corre atrás do bandido. Quem que corre atrás de um bandido que atirou, que está armado? Só quem tem a coragem, tem a vocação para esse trabalho. E com base justamente na sua experiência, até no Comando Geral da Brigada Militar aqui do Estado, o senhor percebe que esse perfil está aumentando desse policial que está realmente indo para a vocação, fazendo a mais do que ele deveria fazer? Eu não digo que ele está aumentando, ele continua com esse... a brigada continua com essa vocação, conseguindo transmitir para esses jovens que estão entrando na brigada essa vocação para defender a sociedade, para proteger e mesmo com o risco da própria vida. Nós tivemos, no segundo semestre do ano passado, a formatura de quase 2.000 brigadianos. Então, nós tivemos vários polos de ensino no estado e fui em algumas formaturas, porque foram várias em vários municípios da cidade, e todas que eu fui, me recordo de ouvir dos oradores, que eram os formandos, essa questão da sua dedicação, porque nós tivemos lá em 2018, início de 2019, vários policiais mortos em serviço, e isso chamava muita atenção, né? Nós tivemos aqui em Porto Alegre 2 ali no bairro Partenon, que morreram na mesma ocorrência, teve um outro aqui no bairro Nonoai, e isso marcou muito aqueles jovens que estavam fazendo curso. E mesmo vendo isso, eles, ao invés de temer pela sua vida, teve um efeito contrário naqueles que estavam fazendo curso. Deu um sentimento maior de responsabilidade, deu essa vontade maior de trabalhar, de se dedicar. E a gente ouvia isso nos discursos dos oradores, essa questão de fazer o seu trabalho, de ter essa dedicação mesmo com o risco da própria vida. Então isso eu acredito muito na vocação de quem entra, no trabalho de quem forma, dos professores, instrutores que trabalham essa vocação, que ensinam, né, esse ofício para esses jovens e para esses jovens que estão entrando, que mantêm essa vontade. Porque quando a gente vê um brigadiano correndo com o carro, ele está com risco de se acidentar e muitas vezes a gente vê viatura capotando, mas ele não está correndo por correr, ele está correndo indo atrás de uma ocorrência. Às vezes alguns da população são muito críticos. Passou o sinal vermelho, passou isso. Sim, mas quando tu está precisando de socorro, tu quer que ele chegue rápido. E quando a gente está precisando de socorro, parece que demora muito. Mas a gente não quer ver, né, o brigadiano correndo com a viatura, passando sinal vermelho. Tudo isso ele faz, correndo o risco de uma responsabilização disciplinar, porque se ele não estiver deslocando para uma ocorrência, ele sabe que ele tem que seguir todas as normas de trânsito. Coronel, indo para a sua experiência na gestão do Comando Geral da Brigada Militar, é a sua avaliação, né, de forma resumida, digamos assim, desse trabalho que o senhor fez aí na gestão. O senhor aí, eu queria que o senhor nos contasse, assim, como que pode ser feito esse trabalho, né, que é uma indicação política, e pode ser feito um trabalho, digamos, independente e ao mesmo tempo lidando, né, com a política partidária. Como se fazer esse trabalho e atendendo a população, né, as reais necessidades da população, da segurança pública mesmo. Como lidar com isso? É uma situação difícil, né, lidar com várias, e principalmente agora, nos últimos anos, agora essa questão da polarização da política e da sociedade em geral. Mas a brigada, ela trabalha para toda a população. Então nós temos, primeira norma é a lei, o Código Penal, que nos rege e nos dá os parâmetros legais da atuação policial, e nós temos que cumprir a lei e fazer cumprir. Então é uma questão muito ampla, mas a partir disso é que nós temos que trabalhar na rua, né? Independente para quem seja. A brigada, ela protege todo mundo, inclusive o criminoso.
O criminoso que está sendo linchado, que foi pego, está sendo linchado, a brigada chega lá, né, defende esse criminoso dos agressores. Então essa questão partidária é muito nesse sentido, é dentro do nosso ofício. Nós temos que fazer o nosso trabalho independente das questões de governo. Né? De governo que eu digo, governo partidário, porque a gente é do governo, a gente é do Estado. A gente não pertence ao governo, a gente pertence ao Estado. Né? Independente, e a questão do governo é uma questão que é naquele momento do Estado. Né? E eu tive a oportunidade e a grata satisfação de trabalhar tanto com o governador Sartori e com o governador Eduardo Leite. Né? E foi, digamos, o mesmo trabalho que foi com um, foi com outro. Porque independe de governo, a gente é funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprindo a missão. Cumprindo a nossa missão. Coronel, muito obrigado. A gente queria agradecer a sua presença aqui no Trajetórias, contar um pouco sobre a sua história, um pouco sobre a importância do trabalho da Brigada Militar, e a gente queria lhe parabenizar por esse caminho todo, por ter chegado até aqui. Agora o senhor aposentado aí, com uma vida nova pela frente, mais tempo para a família, mas deixando esses valores aí desse trabalho feito aí há quase 35 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a honraria da Câmara e muito feliz por estar aqui, e passou muito rápido. A gente não conseguiu ainda desenvolver mais, mas obrigado aí por poder compartilhar a minha vida, né, com a população que nos assiste. Tá certo. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima edição.